Quando uma equipe te passa um orçamento mais barato, a pergunta que devia passar na sua cabeça não é só quanto eu vou economizar. A pergunta certa é: de onde saiu esse desconto? Nesse vídeo, a gente vai focar em contratação de mão de obra direta, que é quando você contrata uma equipe ou um empreiteiro ou uma construtora pequena para fazer um serviço direto de mão de obra. E aí, beleza? Eu sou o engenheiro Evandro e aqui no canal a gente fala de investimentos em construções e imóveis. E aí nós vamos ter 4 lugares de onde é mais comum que pode ter saído esse desconto. O primeiro é o escopo. O segundo é a quantidade de equipe. O terceiro é a supervisão da obra. E o quarto é a qualidade do serviço. E a gente vai olhar um por um direitinho para você entender como escolher sua mão de obra. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é que esse desconto pode vir de uma diferença de escopo, ou seja, os itens que essa equipe está entregando não são os mesmos itens que são necessários para você ter a obra pronta. Onde que isso vai aparecer normalmente? Primeira coisa, calçadas externas, muros, arremates. Outras coisas que equipes podem deixar de fora são a fabricação do canteiro de obra, da casinha de estoque, do gabarito, ou até mesmo limpeza de obra. Algumas equipes se recusam, por exemplo, a descarregar material quando chega na obra. Também pode ter proteção coletiva, colocar guarda-corpo, linha de vida. Então, uma pergunta boa a se fazer: o que está incluso? O que não está incluso? Se tiver um erro, quem que vai corrigir? Se tiver alguma diferença, isso vai ser cobrado? Segundo ponto, equipe prometida é diferente de equipe presente. É muito comum que logo no começo você fique com a ideia de que você está contratando uma equipe de 6 pessoas ou de 5 pessoas para tocar a sua obra. E aí passa 1, 2 semanas, você passa lá para visitar e descobre que só tem 2 pessoas trabalhando. E aí o que começa a acontecer? O serviço começa a ficar lento, difícil, você pode estragar material e o prazo começa a escorregar. Então não tem problema nenhum você fazer uma obra com poucas pessoas. O problema é você vender uma equipe de 6 pessoas e operar a obra só com 2. Então algumas perguntas importantes a se responder são: quantas pessoas vão ficar fixas nessa obra? Quantas podem variar em momentos de maior necessidade ou menor? E uma mais importante do que essas é: quem é o responsável que fica na obra? Não dá para você deixar uma obra rodando sem ter uma pessoa que tenha a capacidade de decidir. Se você tiver um acidente ou se faltar um material, tem que ter uma pessoa que seja um cabeça na obra, que não necessariamente precisa ser um engenheiro ou um mestre de obras. Às vezes, você só precisa ter um pedreiro que seja responsável por fazer uma ligação e dizer: olha, o material está acabando, ou eu recebi uma encomenda. Então, esse tipo de coisa não pode faltar. Terceira questão, e essa aqui é muito importante: quem é que supervisiona a obra? Muitos empreiteiros, eles são tecnicamente bons, mas gerencialmente eles não são tão bons. E o que pode acontecer? A empresa do cara era pequena e cresceu rápido. Quando ele tocava 2 obras, ele dava conta de gerenciar 2 ou 3 equipes. De repente ele pega 6 obras. E ele acaba passando o dia inteiro apagando incêndio. E nesse apagar incêndio, correr para buscar material e resolver problemas do dia a dia, ele acaba não tendo tempo de fiscalizar adequadamente cada etapa que está sendo feita. E aí você começa a ter defeitos acontecendo, retrabalhos acontecendo. É interessante se perguntar: se houver alguma falha na obra, alguma coisa for construída errada, quem que vai pagar para demolir? Quem que vai pagar para refazer? Quem que vai pagar o material para ser refeito? Porque às vezes uma equipe que é muito boa pequena, quando ela expande, às vezes a técnica não é suficiente para dar conta de todo o problema gerencial que é você ter várias obras ao mesmo tempo. Então é muito importante saber se esse empreiteiro que foi concretado, ele vai acompanhar pessoalmente a obra, todos os dias ele vai estar no canteiro, que horário que ele vai estar no canteiro. Ele vai começar o dia atendendo a obra 1, depois vai para 2, e a sua obra é a 6ª na fila. Tem algum responsável, alguém que tenha conhecimento técnico para estar lá na obra no começo do dia? São questões importantes para você avaliar se a supervisão da obra vai ser feita de uma maneira coerente. Quarto ponto: qualidade e experiência. Um questionamento que é extremamente necessário é saber se essa equipe tem experiência coerente com aquilo que você está contratando ela para fazer. Uma equipe que às vezes é excepcional para lidar com obras de padrão normal ou de padrão médio, às vezes ela não tem condição técnica ou se perde uma obra de um padrão muito mais alto. E aí você pode acabar pegando materiais de alto padrão, com peças que têm um nível de acabamento muito mais alto e que aceitam muito menos imperfeições, que exigem uma série de cuidados e cautela na hora da instalação. E se você não tiver esses cuidados, a qualidade final do teu produto não vai ser adequada. Então é necessário levantar algumas informações. Já fizeram obra desse tamanho?
Tem clientes que eu possa visitar que você tem entregue 6 meses ou 1 ano atrás, e esse cliente vai saber te dizer também se essa equipe continua atendendo depois que a obra já acabou. E se você faz o pagamento antes de conferir o serviço, antes de verificar que está adequado, você vai trocar o controle da obra pela esperança da obra. O pagamento mexe com o ritmo do canteiro. E se você contrata uma administradora ou uma construtora mais estruturadas, normalmente esse controle vai ser da empresa, mas é interessante você saber. E aí entra um outro ponto. Às vezes você quebra a sua obra em vários contratos pequenos para conseguir fazer com que ele saia mais barato. A pergunta que você tem que se fazer nesse caso é o seguinte: quem que vai supervisionar e quem que vai controlar cada uma dessas equipes para a obra não ficar completamente bagunçada? Então, antes de fechar um contrato de mão de obra, se pergunte: o desconto vai sair de onde? Vai sair do escopo? Vai sair da quantidade de equipe? Vai sair da qualidade do trabalho? Vai sair da supervisão? Ou isso vai gerar retrabalho e você vai ter que pagar 2 vezes para fazer a mesma coisa? Com essas perguntas em mente, você vai saber melhor como escolher quem vai executar a sua obra. E assim você não precisa saber construir para conseguir ter uma obra organizada. No próximo vídeo eu vou falar de contratos e etapas, explicando como que você pode controlar melhor a sua obra através de contratos bem feitos e etapas de pagamento que sejam mais organizadas. Se esse vídeo foi útil para você, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo.